Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre uma questão de diagnóstico da dengue e tratamento. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, então aqueles recadinhos básicos de iniciar, né? Se possível, se inscrever no canal e deixar o like, especificamente então sobre uma própria questão de tratamento e a gente vai elencar então essa questão da vacina da dengue que está circulando agora no Brasil. A gente vai dar umas informações gerais sobre ela. Questão de tratamento então. Mike, fui diagnosticado com dengue, estou com vários sintomas do que apareceram ali. Posso sair tomando qualquer tipo de medicamento para melhorar? Não, não pode não. A gente sabe que tem alguns tipos de medicamento que eles acabam fazendo mais mal do que bem, tá? A gente tem até aquelas propagandas antigas que tinha na televisão de, em caso de suspeita de dengue, não utilize essa medicação. Um desses medicamentos é o próprio AS, né, que é ácido acetilacetílico, tá? Que aí as pessoas deveriam evitar por causa de uma questão de que a dengue, o que acontece? Quando a gente está infectado pelo vírus da dengue, que é uma questão, ele é uma questão viral, então muitas vezes é o que acontece, ele na nossa corrente sanguínea, ele se multiplica ali dentro e ele começa a atacar as paredes das nossas veias e também ele evita e faz a gente ter perda de questão de plasma e também da questão de plaquetas. Tem uma diminuição na quantidade de plaquetas que circulam pelo sangue. E esses medicamentos, como a S e outros que a gente tem, que usam esses ácidos acetilacílicos na sua fórmula, eles são uma questão de que eles ajudam na circulação e afinam ou fazem questão de circulação do sangue melhor, só que eles deixam as paredes das nossas veias mais finas. E se a gente faz a utilização desse medicamento mais a dengue, a gente pode estar proporcionando um risco maior ao nosso corpo, por uma questão de propriamente de hemorragias internas. Tá? Por isso que o pessoal que tem dengue tem aquelas manchas avermelhadas, a origem das manchas que surgem nas peles das pessoas são microvazamentos nas veias que a gente tem. Tá? E aí esse vazamento acaba ocasionando nesses tipos de manchas que as pessoas têm como característica da dengue. Por isso que é importante sempre evitar essa questão de medicamentos, são esse tipo de componente, tá? Mas os médicos normalmente sabem dessa questão e eles já oferecem o tratamento certo. Outro que a gente também evita bastante são questão de anti-inflamatórios não hormonais, tá? Tipo cetoprofeno, ibuprofeno, diclofenac, nimesulida e outros tipos de remédios que a gente utilize porque ele tem essa questão de um potencial hemorrágico muito grande. Então, se a pessoa faz uso desse medicamento e teve o diagnóstico de dengue ou suspeita que está com dengue, procure um médico, né? Se está na suspeita, procure um médico, se já tem o exame, o médico mesmo vai orientar a parar imediatamente com esse tratamento, porque ele vai fazer muito mais mal do que bem. Mas então, Michael, se eu tiver dengue, eu não trato com nenhum tipo de medicamento? Não, existem alguns medicamentos para controlar os sintomas. Para combater a dengue, a gente não tem nenhum medicamento específico. Não existe um remédio para chegar na farmácia e olha, eu quero esse remédio porque ele ajuda contra a dengue. Infelizmente, isso não existe. Então, a gente trata os sintomas. Muita dor de cabeça, muita dor no corpo, questão de febre, analgésico, vai ser o principal para tentar fazer essa diminuição desses sintomas que a gente tem, tá? A questão, então, de um repouso quase que absoluto, dependendo do caso que a pessoa tiver. Aquela questão de que é extremamente importante a ingestão de bastante líquidos, tá? Porque a questão de que, como a dengue afeta a nossa questão de circulação de sangue, essas coisas de plaqueta e de plasma, a hidratação vai ser extremamente importante para repor e manter os nossos órgãos internos em funcionamento. Então, sempre tome bastante água. Tradicionalmente, devemos tomar bastante água, mas com dengue, temos que ter maior este cuidado ainda. Tá? E o que acontece? Se, infelizmente, nem esses tratamentos dos sintomas, ou o repouso, ou a hidratação, as pessoas acabam tendo que procurar um apoio hospitalar e muitas vezes também podem acabar ficando internados. A gente tem que ter o maior cuidado possível porque dengue não é brincadeira, pessoal. A gente tem 4 tipos diferentes e quanto mais a pessoa se infecta por dengue, maior a tendência dela a ir aumentando a sua gravidade da doença e podendo desenvolver alguma coisa mais séria. Sentiu sintomas diferentes do que está acostumado, procure um médico, faça os exames laboratoriais se o médico recomendar. Diagnóstico de dengue, evite determinados tipos de medicação e utilize a medicação que o médico orientar. E se caso isso não seja
não surtir efeito, procure o atendimento hospitalar para ver se não precisa de uma parte de internação ou rever alguma coisa. Tenha sempre esses cuidados. Agora a gente vai entrar então propriamente naquela questão da vacina da dengue, que surgiu agora através do laboratório japonês Takeda, tá? Que a gente tem algumas unidades chegando ao Brasil, sendo distribuídas e já aplicadas principalmente em crianças. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. Bom, então a vacina que a gente tem em circulação aqui no Brasil, ela foi intitulada como Qdenga, né? Q de queijo e denga, relacionada à questão da dengue. Tá? Ela começou a ser, então, implementada agora no Sistema Único de Saúde. A gente recebeu uma quantidade de doses já do laboratório japonês que é responsável pela fabricação, que é o Takeda Pharma, né? Então, a gente recebeu um primeiro lote, aqui segundo as informações do G1, de 750 mil doses, que foram trazidas pelo laboratório, né? Para adolescentes de 10 a 14 anos, principalmente, e inicialmente para eles, em cidades com uma prevalência maior de 100 mil habitantes. A definição de ser especificamente essa faixa etária e começar com crianças foi por uma questão muito mais das taxas de transmissão. Tá? Eles têm uma tabelinha lá sobre a questão de taxa de transmissão e prevalência de idades, e aí eles resolveram fazer essa utilização primeiro em crianças. Tá? Então, basicamente, o que seria essa vacina chamada Qdenga e como ela age? Tá? Ela é um imunizante, então, contra a dengue, desenvolvida por esse laboratório japonês. Ele foi registrado e aprovado pela Anvisa, então ele passou por todos os trâmites tradicionais que a gente tem em 2023. Né? Então, a partir do ano de 2024, ele foi introduzido no Sistema Único de Saúde e passou a ser aplicado, e assim tem que ele vai ser ao longo de todos esses tempos. Tá? O esquema dele, ele é constituído, então, de 2 doses, com um intervalo de 3 meses. Então, por exemplo, a pessoa faz, quando tiver liberado, né? A sua faixa etária, ela faz hoje, esperaria 3 meses e faria uma segunda dose. Qual seria a faixa etária que estaria liberado para fazer a vacina da dengue, então? Quando ela tiver essa abrangência maior, e a gente tem propriamente laboratórios brasileiros desenvolvendo uma vacina daqui. Tá? A gente já tem essas pesquisas que envolvem a questão de vacina contra a dengue há mais de 10 anos. Então, é um processo bem longo que está sendo desenvolvido para a gente tentar evitar sintomas mais graves e a questão de óbito. E a faixa etária pós-desenvolvimento e pós-aplicação geral vai ser de pessoas de 4 anos até 60 anos de idade. Tá? Não foram feitos estudos para avaliar uma questão de eficiência e eficácia da vacina para pessoas com mais de 60 anos. E existem alguns tipos de grupos de risco também, que tem algumas pesquisas que estão sendo feitas agora que não vão poder fazer uso da utilização da vacina por uma questão de reações que pode ter. Tá? Eu ouvi uma pesquisa recentemente que pessoas que são transplantadas, principalmente de rins, eles não vão poder fazer a vacina. Claro que não é uma coisa absoluta, não está definido ainda, estão se realizando estudos para ver propriamente essa questão, por causa que existe um dos remédios que o transplantado toma para não rejeitar ali o órgão que ele recebeu, teria uma reação junto com a vacina que seria ruim. Então, eles estão analisando isso para ver se vai ser uma aplicação geral ou se vão ter algumas coisas que vão ser restritas. Esses dias a gente recebeu uma pergunta de um paciente se ele poderia já fazer a questão da vacina da dengue ou ela seria disponibilizada inteiramente pelo SUS. Tá? O que acontece? A gente teve a aprovação, então, no ano de 2023 pela Anvisa. Laboratórios particulares já estão autorizados a poder aplicar as vacinas, então se a pessoa quer se imunizar, aí ela vai ter que fazer através da compra, comprando as 2 doses, realizando a primeira aplicação e outros meses depois outra aplicação. Eu dei uma olhadinha por cima ali nos preços, varia muito, tem lugares que são mais caros, outros são um pouco mais baratos, então vai depender muito de quanto a pessoa pretende realmente tomar a vacina e estar protegido. Tá? Fica a critério de cada um. E também tem a questão de que futuramente, né, a gente está num processo inicial, essas vacinas vão ser disponibilizadas gratuitamente pelo SUS, a gente só não sabe a questão de prevalência de faixa etária ou de locais de risco, né, como locais que têm uma maior circulação do mosquito Aedes aegypti, ou se vai ser ampla e restrita, como foi a própria questão da Covid. Tá? Então, o que a gente
pode absorver disso tudo aqui. E a vacinação vai ser um grande auxílio que a gente vai ter, principalmente para combater casos mais graves da dengue. Então, a gente sempre recomenda que a hora que estiver liberada no SUS, e se a pessoa deseja ter essa imunização, que ela faça, tá? Essas vacinas, elas são amplamente pesquisadas, amplamente testadas, principalmente antes em laboratório. A sua frase pré-humanos, né, antes de ter os testes na população, elas são testadas em laboratório, passam por uma série de controles rigorosos. Depois, quando elas passam para a fase de testes em humanos, elas têm um rigor ainda maior sobre todo o controle de reação, tudo que ela pode causar, todos os problemas que ela pode causar e todos os benefícios que ela vai trazer. Então, sim, sempre que a pessoa tiver disponibilidade e já tiver na sua faixa etária, a gente sempre vai recomendar que façam a sua vacina da dengue. O dia que estiver disponível e eu puder fazer, eu irei fazer, assim como já fizemos a do Covid. A vacina vai ser uma proteção maior, só que aí, pessoal, a gente tem que saber, né? A vacina vai ser uma proteção maior? Com certeza vai ser, mas ela, infelizmente, não vai evitar que a pessoa contraia a dengue. Eu me vacinar para a dengue, a Covid, reduz a possibilidade de eu ter casos mais graves, eu precisar de uma internação hospitalar e eu, eventualmente, ir a óbito. Ela não tira totalmente a capacidade da gente se infectar. Ela protege em boa parte, sim, mas a gente ainda, infelizmente, vai poder ter casos de pessoas que vão contrair a dengue. Então, se possível, se vacine, sempre mantenha a sua carteirinha de vacinação em dia. O vídeo de hoje foi esse, ele foi um pouquinho mais longo, porque toda essa questão de sintomas, diagnóstico, tratamento e propriamente a questão da vacina contra a dengue. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.